Mudanças iniciais, de novo o técnico do Vasco em relação ao comando em 2024, acerto com o atacante até 2028 e também a presença de Coutinho em mês já definido. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia, estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Apesar de toda uma expectativa que se foi criada em torno da estreia de Álvaro Pacheco como técnico do Vasco ainda na Copa do Brasil, detalhes burocráticos devem adiar a sua presença no banco de reservas contra o Fortaleza, já comandando a equipe. O treinador português chegou ao Rio de Janeiro ainda no domingo e já havia uma possibilidade de já estar à beira do gramado na terça-feira, porém essa opção parece improvável nesse período atual. O comando do time deve seguir com o interino Rafael Paiva no confronto decisivo pela Copa do Brasil contra o Fortaleza. A prioridade é garantir a classificação para a próxima fase da competição, de modo que Álvaro Pacheco poderia assim assumir o time na sequência da Copa do Brasil. Essa situação, embora não seja ideal, demonstra a cautela e o planejamento em relação à chegada de Pacheco nesse momento. Mesmo diante de toda a ansiedade da torcida em ver como novo técnico em ação, o treinador e a diretoria entendem que é necessário seguir todos os trâmites e a burocracia para que a transição possa ser feita da melhor e da forma mais adequada possível. Enquanto de forma oficial, Pacheco não assume a presença de Rafael Paiva no comando, marca também a presença dele no quarto compromisso como comandante do Vasco de forma interina nesse jogo contra o Fortaleza, que será também uma demonstração de confiança no trabalho do técnico interino. O técnico, que já tem bem mais familiaridade com o elenco e tem a capacidade de buscar manter a equipe focada nesse objetivo atual, que é justamente classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Além disso, a chegada de Álvaro Pacheco representa a oportunidade do Vasco recomeçar e de uma renovação. Com a experiência e a filosofia do técnico português, ele pode trazer justamente uma nova perspectiva e fazer com que esse time possa ter rumos melhores e também impulsionar o rendimento de cada atleta que faz parte desse elenco atual do Vasco, mas que há muitos atletas, inclusive, que estão com um nível bem mais abaixo do que já anteriormente estiveram apresentando no próprio elenco do Cruz Maltino. Você, torcedor do Vasco, o que acha? Comenta aqui abaixo a sua opinião e sua expectativa para esse compromisso contra a equipe do Fortaleza pela Copa do Brasil, ainda sem Álvaro Pacheco estar à beira do gramado comandando o Vasco. É justamente nesta terça-feira, dia 21, que o Vasco e o Fortaleza vão se enfrentar no estádio de São Januário pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil de 2024. O jogo de ida teve uma finalização terminando empatado por 0-0, deixando assim tudo em aberto para esse confronto decisivo que acontece com o apoio do torcedor vascaíno, que já tem consumido rapidamente grande parte dos ingressos disponíveis e quer se fazer presente mais uma vez em um momento decisivo, na busca principalmente por apoiar o Vasco, na busca por essa classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. É necessário lembrar que o Vasco ainda necessita de uma vitória simples para que consiga avançar à próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco, que vai enfrentar uma equipe como o time do Fortaleza, uma equipe bem treinada por Vojvoda, que já tem no comando da equipe nordestina bastante tempo de trabalho, e o Vasco ainda por um momento turbulento em relação principalmente a essa mudança de treinador, a presença do técnico interino e a confirmação de uma escalação que deve ser colocada a campo com Léo Jardim no gol, João Vitor, Maicon, Léo e Lucas Piton na defesa. O meio de campo deve ser formado por Sforza, Galdames e Payet, e já o ataque deve ter Adson, David e Verratti como centroavante do Vasco para essa partida. A busca principalmente por ter mais confiança nos jogadores mais experientes desse time do Vasco e fazer com que a defesa se mantenha sólida e que o ataque possa funcionar. Só assim o Vasco vai conseguir construir um placar que seja
possível uma classificação para uma próxima fase da Copa do Brasil, a necessidade do Vasco chegar longe na Copa do Brasil após um período considerado longo, onde o Vasco sempre para nas primeiras fases dessa competição que é tão importante para todos os clubes. O Vasco conseguiu alcançar um acerto com o atacante GB para a extensão de seu contrato profissional com o Gigante da Colina até dezembro de 2028. O jovem atleta das categorias de base do Vasco é um dos grandes destaques e o novo contrato inclui uma multa rescisória superior a 60 milhões de euros, o que equivale a cerca de mais de 330 milhões de reais na cotação atual. Esse valor expressivo também evidencia o quanto o Vasco tem buscado valorizar o jogador e a dificuldade que seria para qualquer clube adquiri-lo. GB é um dos destaques do elenco vascaíno na base e sua renovação de contrato é uma ótima notícia para aqueles que também acompanham as categorias de base do Cruz Maltino. Desde muito jovem, o jogador sempre demonstrou seu talento e potencial em campo e por isso o Vasco tem buscado se resguardar também através dessa renovação de contrato, que faz com que o jogador possa ter uma multa rescisória um pouco mais elevada para que o Cruz Maltino possa ter a segurança de tê-lo em seu elenco. É mais uma renovação de contrato de um jogador da base que também mostra um sinal do Vasco investindo em seu futuro e acreditando no potencial de seus atletas. Manter talentos como o GB no elenco é essencial para que o clube possa assim competir em um alto nível e buscar algumas conquistas importantes no futuro com a presença desses atletas. Ainda sobre o assunto Felipe Coutinho, o Vasco tem colocado passos importantes na busca por colocar um ponto final e trazer Felipe Coutinho definitivamente. As conversas com o jogador estão em um estágio um pouco mais avançado e a proposta final está sendo encaminhada ao Aston Villa, clube detentor do passe do atleta. A informação sobre esse avanço foi divulgada inicialmente pelo portal UOL e confirmada pela reportagem da Itatiaia. Com a 777 Partners afastada da SAF do Vasco devido a uma decisão judicial, o próprio associativo é quem tem conduzido diretamente essa negociação. A ideia é justamente colocar a passos mais largos no processo de contratação para que o caso seja logo concretizado e que o jogador possa ser anunciado já no mês de junho. Dessa forma, após esse período de férias, Felipe Coutinho poderia chegar ao Rio de Janeiro para começar as atividades com o elenco do Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.